Vou falar sobre esse banco de dados, que é do tipo documento. E para adentrar um pouco mais sobre o. Vou até passar o slide aqui. O que é o Firebase, para mostrar aqui para vocês. No caso, o Firebase, ele é uma plataforma do Google, onde a gente consegue ter várias opções de, de APIs para colocar no seu aplicativo. No caso, você está precisando de uma autenticação para colocar no seu projeto de Flutter, um exemplo aqui. E aí você vai lá no Firebase, em vez de você construir todo esse projeto de Firebase, ou todo esse projeto de autenticação, você vai lá no Firebase e usa a API dele. O que te garante muito mais tempo, adianta muito mais seu trabalho. Então, o Firebase é um conjunto de tem banco de dados, tem autenticação, tem geolocalização, são várias e várias opções que você pode facilitar o seu trabalho. E aí, como está aqui no slide, tem outras opções aqui também, exemplos de hospedagem, aprendizagem de máquinas, banco de dados, como eu vou mostrar para vocês, que é o Firebase Firestore. E além disso tudo, o Firebase é multiplataforma. Ou seja, ele consegue integrar essas APIs deles tanto para Android quanto para iOS. E também na web. E aqui nós vamos conhecer uma dessas APIs do Firebase, que é o Firestore, que é, no caso, o banco de dados. O Firestore ele é um banco de dados no SQL, ou seja, ele não segue os padrões que a gente está acostumado a ver, que é tabela, coluna, como a gente estava utilizando o PostgreSQL, né? PostgreSQL, SQL, MySQL. O Firestore ele é baseado em documentos e JSON, os arquivos deles que são gerados são em JSON. Basicamente é assim que funciona. Imagina que a gente tem uma pasta jogos de videogame. Essa parte de jogos de videogames, dentro dela tem no caso, os documentos, né? Que a pasta, no caso, é a coleção, que a gente chama no Firestore, e os documentos e os arquivos que estão dentro dessa pasta são os documentos. Ou seja, funciona desse jeito. Como, voltando ao exemplo, se a gente tem a parte do videogame, os jogos de videogame, a gente coloca os arquivos, por exemplo, Call of Duty, Valorant, entre outros FIFA, vão ficar dentro dessa pasta, entendeu? Que no caso seriam a coleção. E a partir de que você vai alimentando esse banco de dados, ele vai criando os arquivos JSON, que também eles são organizados em pares e chaves-valor, que eu vou mostrar mais para frente para vocês o que é essa chave-valor. Aí o que são as funcionalidades principais do Firestore? As consultas do Firestore são muito fáceis de fazer. Você consegue ver tabelas, consegue ver maior que, onde, aqueles que a gente já está acostumado a utilizar nos bancos de dados PostgreSQL, MySQL, está acostumado a utilizar, lá as contas são muito mais simples. Basta clicar um botão, 2 botões, você já consegue pesquisar qual é o maior preço, qual é o mais barato, qual é o que tem maior quantidade, e tudo isso com simples cliques, então é muito intuitivo. A gente tem atualizações também em tempo real, que no caso é que funcionam os documentos do Google. Se eu alterar alguma coisa que outro usuário tiver acesso também a essa ferramenta, esse banco de dados, se eu trocar uma coisa aqui, na mesma hora já troca na outra parte, para ele. Então é em tempo real, dá para ter os usuários fazerem colaboração simultânea. Então isso é muito bom. Outro ponto que eu acho muito positivo é o suporte offline, perdão. Que se no caso sua internet caiu da empresa e você está usando o Firestore, então você pode continuar trabalhando normalmente no seu banco de dados, porque quando ele vai salvar todos aquelas mudanças que você fez, e quando a internet voltar, ele vai jogar tudo para o banco de dados automaticamente. Então, se falta de internet, não é problema com ele. A segurança dele é muito boa, porque a gente consegue definir regras, né, nele. A gente consegue utilizar regras de autenticação, regras de manuseio, quem pode manusear, que usuário pode fazer tal coisa. Então, isso é uma das funcionalidades do Firestore. Outros casos de uso e vantagem que a gente tem, que agora a gente fala de funcionalidade, como eu falei, os apps colaborativos, a história é muito bom, porque como a atualização é simultânea, para apps colaborativos é muito bom, como chat, lista de tarefas compartilhadas. Outra vantagem que eu acho também muito interessante é a integração simples. Com alguns comandos você consegue, algumas operações você já consegue integrar esse Firestore na sua aplicação. Outro ponto importante é a alta disponibilidade, porque como ele é muito responsivo, ele está sempre acessível, mesmo com muita gente usando, ele sempre está acessível, responsível, rápido. Isso é um ponto muito bom no banco de dados. E agora a gente tem a tela inicial do Firestore, que é a tela inicial do Firestore, que eu criei, no caso, eventos musicais, que isso é a pasta, que no caso se chama coleção no Firestore, e dentro dessa pasta tem os arquivos, que no caso é os documentos, a gente chama de documentos. Eu vou explicar um pouco mais para frente o que é cada coisa, mas para vocês terem ideia, essas letras aqui é como se fosse a chave primária, já é o identificador de cada documento, né? No Firestore a gente não tem aquele conceito de chave primária, chave estrangeira, funciona diferente lá. A gente tem o ID, que cada um recebe uma numeração automática, o próprio Firestore gera essa numeração. Aí no caso aqui a gente tem o arquivo JSON, como falei para vocês, que ele já vem aqui, que eu alimentei, eventos musicais, um array, booleano, number, string, os tipos que a gente já está acostumado. Aqui, trazendo para vocês, é a tela de consulta. Basta a gente clicar em criador de consultas, esse botãozinho bem aqui, ó, a gente já tem acesso às consultas.
rápido e fácil. No caso dessa tela aqui, eu vou mostrar mais pra frente com a gente trabalhando com ele. A gente tem aqui os eventos musicais, que é no caso a tabela, a tabela não, a parte do documento que a gente quer mexer, né, a coleção que a gente quer mexer. Limite aqui é a quantidade de informações, se eu quero que só traga uma informação, duas, né? Aqui coleção, se eu tivesse eventos musicais, se eu tivesse cantor, artistas, empresa, eu poderia mudar, então vem cada tabela. Adicionar consultas. Onde eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que tem os famosos where, ordenar por, somar, média, os famosos que a gente tem. Aqui, como vocês podem ver, a gente, com simples clique, a gente consegue ver as informações do banco de dados. O ID, o artista, se está ativo, se a capacidade, ingressos vendidos, o local, o nome. E aqui, ó, clicando nessa adicionar consulta, é onde a gente define o filtro do que é que a gente quer ver. Se a gente quer a média, se a gente quer a contagem, a soma, onde que no caso, eu quero que em eventos musicais, na tabela capacidade, os IDs que tem a capacidade de cima de 50 mil. A gente consegue colocar tudo isso daqui com alguns simples toques. Simplesmente é muito intuitivo de você entender. O Firestore é muito bom para quem quer entender a teoria do banco de dados. Aqui é a regra, uma regra que eu coloquei, que tem a opção da gente colocar as regras, vou mostrar para vocês lá, que as pessoas só podem criar alguma coisa, implementar algo novo, se elas estiverem autenticadas no banco de dados. Foi uma regra que a gente criou aqui nele. E aí eu tentei aqui, a gente tem um laboratório de teste, que é no próprio Firebase, no Firestore, que a gente consegue testar a regra que a gente acabou de implementar. Aí eu tentei aqui criar um novo ID, colocar um novo evento musical, mas ele não deixou, porque a gravação negada no simulador, porque eu não estava autenticado. Aqui, eu vou tentar fazer uma alteração, porque eu coloquei uma regra lá, que eu não vou conseguir, por exemplo, os ingressos vendidos. Se eu tiver 65 mil ingressos vendidos, como eu estou aqui, e eu quiser alterar essa quantidade de ingressos vendidos para 60 mil, eu não vou conseguir, porque eu coloquei uma regra no meu banco de dados que ingressos vendidos só pode ser aumentada, só pode ser alterada para maior. Porque até não faz sentido ter ingressos vendidos, diminui a quantidade de ingressos, não é isso? Então aqui, ó, para vocês verem, ó, tá com 65 mil. E aqui depois que eu fiz a mudança, porque eu consegui, foi liberado fazer a mudança, porque é o que pode fazer, foi para 70 mil. E aqui essa partezinha bem aqui, desse comando bem aqui, que é o que faz isso. Allow é permitir o update, se, não tem o resto do código, mas se os ingressos vendidos forem maior do que já está lá. Aí eu executei isso daqui, deu gravação negada no simulador, porque eu não posso fazer isso, porque eu criei essa regra que eu não posso fazer isso. E a conclusão aqui, para a gente poder passar para a mesma execução, mostrar aqui para vocês que o Firestore simplifica o back-end, deixa bem mais fácil, como eu digo, precisando fazer aquilo. Fazer utilizar a geolocalização, autenticação, banco de dados, você simplesmente usa a API do Firebase. Isso faz ganhar muito tempo. Acelera o desenvolvimento, que eu acabei de falar. A flexibilidade e a escalabilidade, porque ele é muito flexível, e a escalabilidade é porque você pode começar com projetos pequenininhos e ele vai crescer junto com o seu projeto. Ele tem muita facilidade para crescer. Não é aquela coisa que você tem que fazer tudo de novo para poder crescer o seu projeto. E agora nós vamos para a parte de execução, mostrar mesmo para vocês como é que ele funciona na prática. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês o banco de dados na prática. Aqui, como já fiz aqui, ó, como eu falei para vocês, eventos musicais, né? Eu alimentei essa tabela. Esses números aqui, como eu falei para vocês, não tem chave primária, esse conceito de chave primária, esse conceito de chave estrangeira no Firestore, porque ele é do tipo documento, ele cria aqui os arquivos JSON. Então, isso aqui é como se fosse um identificador de cada documento. No caso, isso aqui é como se fosse o CPF de cada documento, entendeu? E aqui mostrando para vocês como é que funciona mesmo na prática. Por exemplo, aqui a gente vem eventos musicais. Eu posso... Alexa, ligar a luz. Tudo bem. Eu posso adicionar, né? E aqui eu coloco o nome da coleção. Eu posso adicionar um documento, que no caso, basta a gente digitar aqui, por exemplo, o ID, como eu falei para vocês, o código geral automático. Alexa, ligar luz. Tudo bem. E aqui, por exemplo, eu posso criar mais um daqueles que já estão cadastrados. Eu escolho o tipo, por exemplo, eu quero o array, quero aqui o nome, criar uma festa maluca. E aí eu posso adicionar vários campos, Number, Booleano, como aquele que eu já fiz. Salvou, ele já vem para cá. Eu não vou colocar todos os campos, porque é para poder a gente ganhar tempo. E aqui, ó, ele já está com o ID dele, que a gente vai precisar para fazer alguns tipos de alterações, de consultas. A gente pode ir aqui já ao banco de dados. E aqui, ó, criador de consultas, a gente já consegue ver aqui, ó, o documento, o ID do documento,
os dados cadastrados dos artistas, se está ativo, a capacidade, ingressos vendidos, o local. Esse daqui, como a gente não cadastrou, ele não mostra. E aí, para a gente fazer uma consulta, é simples. Para a gente fazer uma consulta, a gente vai escolher a coleção, né? Que tem a coleção aqui. A coleção, no caso, a gente só fez eventos musicais, mas poderia ter artista, poderia ter empresa contratante. E aí a gente vai escolher aqui o limite, a quantidade de dados que vai aparecer. Por exemplo, eu só quero uma. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero a quantidade, eu quero que mostre para mim. Vamos começar aqui com 10. Todos aqueles que já venderam mais de 50 mil ingressos, certo? A gente vem aqui em adicionar consulta. Onde é que eu quero isso? Eu quero todos aqueles. Onde? Só colocar aqui ingressos vendidos. Todos aqueles que tiverem maior. Perdão. Aqueles que tiverem maior que 60 mil ingressos. 60 mil não, vou botar aqui 50 mil. No caso é para aparecer tanto o Tomorrowland, né? E o Lollapalooza. E aí, como eu escolhi 10, se tivesse 10 ia aparecer 10. Aí basta você executar. Eu dei um erro aqui, porque eu coloquei foi os aqui abaixo, foi nesse bem aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. No caso, todos os ingressos vendidos que são acima de 50 mil. Então, bem aqui, ó, 60 mil, 70 mil. Ou seja, é muito simples. Vamos fazer aqui mais uma consulta. Eu quero... Deixa eu tirar essa consulta aqui. Eu quero... Vamos ver aqui o que eu vou querer. Eu vou querer... os eventos que estão ativos. Vamos ver aqui. Onde? Ativo. Aqui, ativo. Que seja igual a booleano, porque é booleano. Aqui. Os eventos que estão ativos. Vamos aqui executar. Aqui, ó, os 2 eventos que estão ativos. Se eu quiser, coloque e mostre o primeiro evento que aparecer ativo. Vamos executar. Apareceu, tá ativo aqui, ó. Agora vamos querer ver os falsos. Vamos executar. Aqui, ó, o único evento que tá falso, Tomorrowland. E essa é a base de consulta. Para eu não deixar esse vídeo muito longo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a outra parte. No caso, se você quiser adicionar, já mostrei como é que adiciona. Se você quiser editar dados, precisar aqui, ó, esse é o famoso, bem intuitivo, é como se fosse o update. Pode alterar aqui. Se eu ter a quantidade de valor, por exemplo, aqui eu quero colocar 10 mil agora. Está atualizado. Se eu quero apagar aqui esse documento que a gente fez aqui por último, festa maluca, basta apertar aqui e excluir. Posso excluir tanto campos, deixar aqui, mas deixar o documento, como excluir o documento, que apaga ele todo. Simples, não precisa usar aqueles tantos de comandos como a gente utiliza no MySQL, no PostgreSQL. E basicamente é isso. Não vou deixar esse vídeo muito longo. E pronto.